acredita? Muito. Eu acredito muito em milagre. Eu creio que assim, você pode agir de uma forma íntegra e honesta e eu creio que oportunidades boas surgem no meio do caminho, entende? Seriam formas concretas que estariam acontecendo no plano físico, onde Deus estaria atuando em nosso caminho. É um ato de cura, de diversas maneiras. São frutos dos nossos pensamentos, do nosso coração, do que a gente carrega dentro da gente. Eu acho que se a gente carrega coisas boas dentro da gente, a gente acaba atraindo coisas boas ao nosso redor. Na minha casa, nós tivemos aqui um problema muito sério da saúde do meu marido, ao qual ele teve um problema cardíaco muito sério e irreversível. Eu disse para ele, eu estou indo buscar a sua cura. E ele disse que bom, ele era assim uma pessoa de pouca fé. E foi quando eu fui ao templo. E lá realmente eu pedi muito a Deus que ajudasse, que ele se livrasse dessa doença e tudo mais. Trouxe a água para ele, que eu peguei na fonte. E quando eu cheguei no domingo, que eu entreguei a garrafinha de água para ele, eu disse assim, beba, que a sua fé vai te curar, não a minha, a sua. E ele falou ok, ainda ficou muito emocionado. E ele começou. Na semana seguinte, ele tinha que voltar ao médico para rever os exames, mexer na medicação. E foi quando o médico pediu um eletro e ainda comentou com a enfermeira, você tem certeza que esse eletro é do seu Gilberto? Ela disse, sim, lógico, eu acabei de fazer. Ele disse, não, deixa eu dar uma olhada nisso. E voltou ele para a mesa e fez o eletro de novo. E no caso, o coração dele estava batendo normalmente, os batimentos cardíacos estavam normais. Milagre existe. E tudo depende da nossa fé. O assunto hoje é milagre. Algo que desafia as mentes e os corações de todas as pessoas. O que é? Existe realmente? Quando acontece? Pesquisando na internet, encontramos uma possível definição. Um milagre, do latim miraculo, do verbo marare, maravilhar-se. É um acontecimento dito extraordinário, não possuindo explicação científica, violando as leis naturais. Mas como poderia qualquer coisa revogar as leis do universo? Que leis seriam essas se fossem alteráveis conforme as circunstâncias? Não faz sentido. Sobre o tema, publicou o escritor Paiva Neto. Certa vez um repórter perguntou-me se acredito em milagres. Respondi-lhe, acredito, o fenômeno existe. Só que não são milagres, isto é, não são fatos que derroguem as leis naturais, mas sim acontecimentos que amanhã terão sua explicação científica, sem que seja negada a existência do divino poder, que paira acima de todos os sofismas da inveja humana, que infantilmente não quer admitir a existência de uma sabedoria superior à sua. Pois é, gente. Quem aqui pode dar um relato de algo extraordinário que aconteceu? Eu. Muitas pessoas podem contar uma história que prova a existência de uma sabedoria superior à nossa, amparando o nosso mundo e apoiando nossa vida. Trata-se do Pai Celestial, que com suas leis perfeitas trabalha não em regime de exceção, mas tendo como regra auxiliar a vida em toda parte. Entretanto, na nossa ignorância, infelizmente, muitas vezes ainda esperamos um super milagre, algo mágico, que altere a ordem natural das coisas só para nos satisfazer. Só que enquanto o ser humano achar que só é milagre aquilo que ele mesmo não pode promover, continuaremos enganados, imaginando que raras e mágicas são situações no mundo que provem que Deus ampara todos com suas bênçãos. Será mesmo assim? Vejamos. Conhecem o Souza? Sim! Ele se danou por pensar assim. Teve uma oportunidade gigante, um verdadeiro milagre acontecendo. Acho que não dá para fazer essa sinopse. Veja aí.
Me diz quem nunca fez papel de Souza. Ficou esperando o milagre exato, ou seja, uma solução perfeita aos nossos olhos, por não exigir de nós nenhum esforço. E aí o milagre, ou seja, a solução que nos veio e que era maravilhosa, passou e foi embora. Aí é triste não enxergar o que Deus, o mundo, a natureza e mesmo as pessoas à nossa volta nos oferecem. Os milagres estão por aí, em todo espaço e a todo tempo, porque eles não são um mero acaso do universo que fugiu do controle natural das coisas, como se não tivesse alguém ou algo planejando esses fatos. Como vimos nas palavras do irmão Paiva no início do programa, aquilo que consideramos como ocorrências sobrenaturais, na verdade são manifestações do mundo espiritual, que é real e também regido pela ciência de Deus, infinitamente mais abrangente que a nossa, que mesmo muito valiosa ainda engatinha. Bom, vamos para o intervalo, mas antes vamos pensar um pouco mais sobre a essência dos milagres. À primeira vista, os feitos de Jesus parecem impossíveis de serem igualados, sendo por isso mesmo classificados de milagrosos. Como já dissemos tantas vezes, acreditamos em milagres, sim, só que eles não o são. Tudo que o Divino Mestre realizou na Terra estava em perfeita sintonia com as leis que regem o universo. O que nos distancia ainda desses feitos é a nossa pequena fé, como o próprio Jesus reclamava em certos momentos. A evolução espiritual conduzirá cada um de nós ao entendimento e, consequentemente, ao domínio dessas faculdades. E também ao nosso amadurecimento moral, pois assim como não se deve entregar um formão a uma criança, mas sim a um entalhador experiente, também não se pode distribuir poderes espirituais a ignorantes das coisas divinas, que em diferentes graduações são todos os seres humanos, enquanto não sabem viver a lei da solidariedade universal, o novo mandamento do Cristo. Novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim sereis reconhecidos como meus discípulos. Ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. Ele mesmo encoraja seus seguidores ao lembrar-lhes que no Velho Testamento o profeta Davi, sob a inspiração divina, houvera declarado: vós sois deuses. E mais afirmou o Cristo: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai.